Diz assim: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, ou 1000 passos, ou 1.600 metros, aproximadamente a 1 milha. Olha o que o Senhor Jesus disse: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. É bem provável que muitas pessoas aqui sabem que nos dias de Jesus, a Palestina, ela estava sobre o domínio do Império Romano. Então eles estavam debaixo desse domínio. E havia uma lei que obrigava aqueles que eram da Palestina a prestarem serviços ao Império Romano. E uma das leis era essa: é que eles eram obrigados a carregar a bagagem deles, se eles assim obrigassem. E eles tinham que fazer isso por 1 milha. Então a lei dizia que eles tinham que caminhar 1 milha. Você pode dizer comigo? 1 milha. Então era uma lei que obrigava. Agora eu quero que vocês parem para pensar, porque não era tão simples assim. Porque havia um sentimento ruim ali no coração deles, porque eles estavam debaixo de uma opressão. Era uma opressão. Eles estavam dominados por aquele império. E de repente Jesus começa a pregar. Jesus começa a pregar o Evangelho. E no Sermão do Monte ele diz isso que nós acabamos de ler: olha, se alguém falar para vocês caminhar 1 milha, vocês não vão caminhar apenas 1 milha. Vocês vão ser diferentes. Vocês vão fazer algo a mais. Vocês vão caminhar mais 1. Olha o que Jesus está falando para eles. Porque para pensar, já era difícil ter que caminhar 1 milha. Veja que eles estavam debaixo de uma lei, era uma obrigação. Aí Jesus fala: olha, se falar para vocês caminhar 1 milha, vocês vão fazer mais. Vocês vão fazer além da obrigação. Vocês vão caminhar mais 1 milha. Vocês vão para a 2ª milha. Diga comigo: 2ª milha. Esse é o ensinamento de Jesus para nós aqui. Essa é a mente de Cristo para nós. Esse é o coração de Deus para nós. O que Jesus está falando para eles é o seguinte: vocês vão viver e vão fazer além da obrigação. Vocês vão além, porque vocês são um povo diferente. Vocês fazem além. Deixa eu te falar uma coisa: em qualquer área da tua vida, ouça o que eu te digo, em qualquer área da tua vida, quando você faz além da obrigação, você começou a fazer para Deus. Não, tem pouco glória a Deus aqui. É porque começou a ficar difícil, né, gente? Tá ficando difícil, né? Em qualquer área da tua vida, quando você começa a fazer além da sua obrigação, você começou a fazer para Deus. Eu falo isso porque, quem sabe, muitas vezes você bateu no peito e falou: já fiz a minha obrigação. Não é? Já fiz a minha obrigação. Não, querido, Jesus está falando: você vai para a 2ª milha. Ei, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu melhorar isso para nós aqui. Tem um povo do glória a Deus aqui. Você está preparado para celebrar Jesus? Deixa eu te falar uma coisa: se você começar a fazer além da obrigação, você vai ser alguém da 2ª milha. Se você começar a fazer além da obrigação, você vai ser alguém da 2ª milha. E se você for alguém da 2ª milha, os resultados da sua vida não vão depender mais de pessoas, não vão depender mais de circunstâncias, vão depender unicamente de Jesus. Quando você passa a ser alguém da 2ª milha, os resultados da sua história não dependem mais de ninguém dessa terra, não depende mais do que está acontecendo no planeta Terra, depende unicamente do que Deus quer fazer sobre a tua vida. Ei, eu estou liberando uma chave poderosa para nós aqui essa noite.
Se você for alguém que vai além da obrigação, você começar a fazer para Deus, você vai ser alguém da segunda milha. Você pode levantar sua mão e dizer assim: eu vou ser alguém, vamos lá, vem comigo, igreja. Diz assim: eu vou ser alguém que vai andar na segunda milha e vou viver pelos resultados que Deus tem para mim. Ouça o que eu te digo: enquanto você está na primeira milha, enquanto você está na obrigação, você depende do que está acontecendo na terra. Mas quando você vai para a segunda milha, você depende do Deus no céu, do que Ele quer fazer na tua vida aqui na terra. E é sobre isso que eu quero pregar para nós aqui essa noite. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Que bom que você veio aqui, porque a partir de hoje você vai ser alguém da segunda milha. Você não vai mais andar na primeira milha. E sabe, eu quero falar para você por que você não vai andar ali. Por isso que eu vou pregar hoje sobre a diferença dos resultados de alguém que está na primeira milha para os resultados de alguém que está na segunda milha. Olha para o teu vizinho, fala para ele assim: ó, você vai andar na segunda milha. Bate a mão na mão dele e fala assim: nós somos o povo da segunda milha. Quem está comigo aqui nessa palavra? Quantos querem o primeiro resultado? A diferença, na verdade, né? A primeira diferença que eu quero falar com você é o seguinte: na primeira milha, olha só, na primeira milha, os resultados vêm de acordo com o seu esforço. Na segunda milha, os resultados vêm de acordo com o que Deus quer dar para você. Vamos de novo, vocês estão começando a decolar já. Na primeira milha, os resultados vêm de acordo com o seu esforço, apenas do seu suor, apenas do seu estresse, do teu trabalho. Na segunda milha é diferente, vem de acordo com aquilo que Deus resolveu fazer por você. Quantos pais tem aqui? Irmãos, eu sou pai de 3 filhos. Um já está, 2 casados na verdade. Aleluia. Eu sei que não parece, mas eu sou pai de 2 filhos casados. Não parece. Por favor, fale assim: não parece, fala. Isso me deixa feliz, gente. E uma que vai esperar bastante para casar. Mas eu sou pai de 3 filhos. E por que eu estou falando isso para você? Porque a maioria das coisas que eu fiz para os meus filhos não foi por causa do esforço deles. Não é, papai e mamãe? Você está comigo nisso? Não foi por causa do esforço deles. Foi porque eu amo eles. Porque eu amo eles. Então eu falei: eu vou fazer porque eu amo eles. Porque não é pelo esforço. Lógico, eu fiquei feliz. Quantas vezes eles se esforçaram, eu fiquei feliz. Muitas vezes fiz, né, como recompensa. Mas a maioria das coisas fiz porque eu amo os meus filhos. Não é assim, pai, mãe? Vocês estão comigo aqui? Porque filho parece que nunca cresce, né, gente? Às vezes a gente vê os pais falando assim: ó, daqui a pouco as crianças chegam. E as crianças chegam: oi. Cadê a criança? Já está velho, né? Pai para mãe parece que nunca cresce, né, gente? Mas o fato é que muitas coisas que eu queria fazer por eles, eu não fiz por falta de condição. Muitas coisas que meu coração ali eu queria fazer e não fiz por falta de condição. E por isso eu nem deixei eles saberem o que eu queria fazer. Eu não deixei eles saberem, porque eu não tinha condição. Mas a palavra de Deus nos fala de um pai superior. A palavra de Deus fala de um pai superior. Mateus 7,11, Jesus diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará coisas boas para aqueles que lhe pedirem. Eu preciso liberar algo sobre a tua vida aqui nessa noite. Existe um Pai celestial que tudo que Ele tem vontade de fazer por você, Ele tem toda a condição para fazer. Essa é a diferença. Tudo que Ele quer fazer por você, Ele pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. Por isso eu quero te falar uma coisa: se Deus mostrou algo para você, Ele não mostrou para deixar você com vontade. Ele mostrou para você entender que Ele tem vontade de fazer para você. E no tempo certo, na hora certa, Ele vai fazer na tua vida. Deus não quer deixar você com vontade. Se Ele mostrou, é porque Ele tem vontade de fazer. Na hora certa, um milagre vai acontecer. Mas a gente tem que estar na segunda milha. Na primeira milha não acontece isso, irmão.
Talvez você venha andando muito na primeira milha. E quem sabe hoje você é alguém cansado, estressado, sobrecarregado, porque tudo que você conquistou até hoje só foi pela força do seu braço. E aí você é alguém que está na primeira milha, é só pelo teu esforço. Deus está te chamando hoje. Quem que vai para a segunda? Vem para a segunda milha. Eu vou te mostrar o que eu tenho para você. Deus está te chamando assim, vem filho, vem. Vou te mostrar. Sabe o que Deus tem para nós? Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera na nossa vida. Na segunda milha, você vai viver coisas que você nunca imaginou viver antes da tua vida. Deus está nos chamando hoje. Vem para a segunda milha. Está na hora de você ir para a segunda milha, amém? Áreas da sua vida que talvez você... Pastor, eu estou cansado. Eu venho lutando. Estou cansado disso. Deus está falando para você. Vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, que eu te aliviarei. Vem para a segunda milha. Com menos esforços, nem suor, eu vou fazer grandes coisas na tua vida. A segunda diferença, vocês estão aqui comigo, gente? Quem vai para a segunda milha aqui? Deixa eu ver. A segunda diferença é o seguinte: na primeira milha, os resultados vêm de acordo com os nossos erros. Pega essa chave que essa é forte, irmão. Na primeira milha, os resultados na nossa vida, eles vêm de acordo com os nossos erros. Na segunda milha, os resultados na nossa vida vêm de acordo com a misericórdia de Deus. Então olha só, aqui, na primeira milha, o resultado vai vir de acordo com o seu erro. É na ponta do lápis, irmão. Você ouviu falar dessa expressão? Na ponta do lápis. Você conhece pessoas assim que tudo é na ponta do lápis? Tudo a pessoa, tudo ela faz conta. Ali, ó, na ponta do lápis. Quando vai dividir uma conta, até os centavos. Quem está entendendo essa palavra aqui? Aleluia. Você não é assim, amém, irmão? Você está seguindo a palavra de Deus. Jesus fala: a melhor coisa é dar do que receber. Glória a Deus, irmão. Você quer saber quando você está sendo abençoado? Quando você está numa posição verdadeiramente em vantagem? É quando você está assim, ó, doando, entregando. Melhor é dar do que receber. Então aqui, ó, na primeira milha é na ponta do lápis. Errou, irmão. Mas na segunda milha é diferente. Os resultados é de acordo com a misericórdia de Deus. Sabe o que é misericórdia de Deus? É Deus não dando a você o castigo que você merecia. Pastor, o que é misericórdia? É Deus não te dando o castigo que você merecia. Você pode levantar sua mãozinha e falar assim: Deus, todos nós vamos falar isso pela fé. Fala assim: Deus, tenha misericórdia de mim. Sabe, eu vou melhorar isso para você. Na primeira milha, quando você erra, o seu recomeço é lá onde um dia você começou. Pega que eu vou falar para você muito forte. Na primeira milha, quando você erra, o seu recomeço é aqui, ó, onde você um dia começou. Na segunda milha, quando você erra pela misericórdia de Deus, o seu recomeço é a partir da onde você errou. A misericórdia é algo escandaloso, irmão. Senão não seria misericórdia. Deus fala para você: filho, você errou, mas você tem andado na segunda milha. Eu estou te dando misericórdia. A partir do momento ali, da onde você errou, eu estou dando um novo ponto de partida. E é por isso que você vai conquistar. A palavra fala, eu amo esse texto de Mateus 26, quando Jesus está prestes a ir para a cruz. A Bíblia fala que no momento que ele estava ali com os seus discípulos, ele começa a falar para os discípulos: olha, a partir de agora, o que eu vou viver, o que eu vou enfrentar,
todos vocês vão me negar. Vocês vão me abandonar, porque a palavra diz, Jesus ele enfatiza esse texto da palavra. Ele diz assim, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E ele começa a falar aos seus discípulos, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar. De repente, Pedro, mestre, ainda que todos aqui façam isso, eu não vou deixar você. Alguém um dia já falou isso para você assim, tamo junto. Quem sabe essa pessoa hoje, você nem sabe da história mais dela, você nem, quem sabe você que está aqui hoje, já ouviu muitas vezes isso, tamo junto. E cadê essa pessoa? Foi o que aconteceu. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E sabe o que me chama a atenção? Porque Pedro, ele fez uma promessa. Ele faz uma promessa, ele fala, Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Eu não vou te negar. Ele fez uma promessa. Sabe, quando eu estava orando nessa palavra, eu fiquei pensando quantas promessas nós já fizemos para Deus. Quantas vezes nós fizemos promessas e nós quebramos. Quem sabe você que está aqui essa noite, você está ouvindo essa palavra, você começa a se lembrar. Quantas promessas você já quebrou? Quantas vezes você já falou, Deus, isso eu não vou fazer mais. Aí você fez. Ou quantas vezes você falou, isso eu vou fazer, você não fez. O fato é que muitas vezes nós, como seres humanos, muitas vezes nós quebramos as nossas promessas diante de Deus. Nós fazemos promessas diante de Deus e nós quebramos as promessas. E foi o que aconteceu com Pedro. Mas a palavra fala que quando Jesus vai para a cruz e ele ressuscita ao 3º dia, ele manda um recado através daquelas mulheres que foram no sepulcro. Ele manda um recado aos seus discípulos. Ele fala para aquela mulher o seguinte: vá e fala aos discípulos e a Pedro. Vai, fala aos discípulos e a Pedro. Ei, igreja, por que ele fala aos discípulos e a Pedro, sendo que Pedro também era discípulo? Por que ele faz essa separação? Por que ele fala, vai, fala aos discípulos e a Pedro? Porque Jesus, ele estava dando uma mensagem para Pedro. Ele estava mandando uma mensagem para Pedro naquele dia. Ele estava falando para Pedro o seguinte: Pedro, um dia você quebrou uma promessa, mas você precisa entender que a minha promessa na tua vida continua de pé. Porque o ser humano pode quebrar a promessa, mas existe um Deus do céu que cumpre todas as promessas dele na nossa vida. Deus manda te dizer aqui essa noite: você que andou na 2ª milha, você pode ter errado, você pode ter falhado, você pode ter quebrado uma promessa, mas Deus está te falando hoje, aleluia, a minha promessa continua de pé na tua vida. Deus nunca vai quebrar uma promessa. Ele cumpre. Tem promessas que você já se esqueceu e Deus está fazendo você lembrar agora. Ele vai cumprir. Mas eu quero falar mais de uma diferença. Quem vai andar na 2ª milha aqui? Eu estou vendo que essa semana vai ser diferente, amém, irmão? Você vai para a 2ª milha, aleluia. Você vai andar além da obrigação. Amém? Estou vendo os irmãos. A esposa vai chegar e falar assim: lava a louça. Você vai falar: não apenas lava, como enxugo. Ó Deus pegando aqui. Tem uma para as irmãs também, mas deixa para a noite dos casais. As irmãs hoje fica de boa aí. Só se minha esposa autorizar eu falo. Noite dos casais. A última diferença que eu quero falar com você aqui. Na 1ª milha, os resultados na nossa vida, eles vêm de acordo
com o que nós entendemos. Na segunda milha, o resultado vem conforme nós obedecemos. Pega isso. Na primeira milha, conforme você entende. Na segunda, conforme você obedece. Sabe, nós somos tentados. A gente quer, nós queremos entender. Nós somos tentados a isso. A gente quer entender tudo o que está acontecendo na nossa vida. É ou não é verdade? Como que isso é uma grande tentação? Querer entender. Por que está acontecendo isso? Por que aquilo outro? Por que isso? Porque quantas vezes nós somos tentados? A gente quer entender o porquê que está acontecendo, o porquê que não aconteceu. A gente quer entender. Sabe, Jesus, ele fala o seguinte, que ele nos deu a paz que excede todo entendimento. Você sabe o que é a paz que excede todo entendimento? É você abrindo mão do direito de entender. O que é paz que excede todo entendimento? É você abrir mão do direito de entender. Talvez a sua falta de paz é porque você quer entender tudo. Na hora que você abrir mão desse direito, você vai ter paz. A gente quer entender. E tem pessoa que só caminha conforme está entendendo. Só conforme está entendendo. Ei, querido, deixa eu te falar, no reino de Deus não é assim. Deixa eu te explicar uma coisa. No reino de Deus, o milagre não acontece para quem entende. O milagre acontece para quem crê. Jesus não falou assim, ó, se entenderes verás a glória de Deus. Jesus falou, se creres verás a glória de Deus. Irmão, tem coisa que nós não vamos entender. Tem coisa que você vai morrer, você vai para a glória com Jesus, amém? Daqui uns 100 anos, aleluia. Amém, quem não falou amém, então pode levar hoje mesmo. Aí tem uns que estão falando, não Deus, tem que eu casar primeiro, pastor. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes você vai partir dessa terra e tem coisa que aconteceu na tua vida que você não vai entender. Só que o que faz a diferença na sua vida não é entender, é obedecer. A palavra fala, Mateus 27. Olha aqui para mim que eu quero que você preste bem atenção nesse grande homem de Deus. A gente fala tão pouco dele. Um homem chamado Simão, o Cirineu, que um belo dia na vida dele, lá em Mateus 27 conta a história, Marcos 15 também fala isso. Ele estava terminando o dia de trabalho, ele estava vindo do campo, ele tinha 2 filhos, Alexandre e Rufo. Ele estava terminando o dia dele. Quem sabe como você, que às vezes está terminando alguma etapa, né? Alguma coisa, tudo tranquilo, tudo em paz. De repente, algo aconteceu. Os soldados romanos constrangem ele, obriga ele a ajudar um homem a carregar a cruz. Lá em Mateus 27 fala isso. A Bíblia fala que ele foi obrigado, porque lembra que eu falei? Eles tinham que prestar serviço. Ele foi obrigado a ajudar um homem que estava indo ao Gólgota. E eu fico imaginando, Simão, tipo, o que eu tenho a ver com essa história? O que eu tenho a ver com isso? Pensa, o cara tinha trabalhado, estava no campo, e de repente alguém, vai, carrega, ajuda ele a carregar. Então ele obedece. E ele começa a ajudar aquele homem a carregar a cruz. E aquele homem era Jesus, que estava ali na via dolorosa. Aquele homem que de fato estava na segunda milha. Aquele homem que de fato estava além da sua obrigação. Aquele homem que deixou o seu trono de glória, se humilhou vindo como homem. Deus se esvaziou da sua glória, veio como um homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aquele não tinha nada a ver com aquela história. Aquele não deveria estar ali. Mas quem sabe Simão estava assim: o que eu fiz para merecer isso?
Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que ajudar esse cara? Mas ele obedeceu. Mesmo sem entender, ele obedeceu. E eu fico pensando que na cabeça de Simão estava assim: estou carregando essa cruz. Mas o que ele não sabia é que aquela cruz que estava carregando ele. Porque ali, através daquela cruz, Jesus sofreu, padeceu, foi moído, sangrou pelos nossos pecados. E por causa disso hoje nós temos perdão e nós temos salvação eterna. Salvação eterna. Portanto eu digo a você, quem sabe está passando por alguma luta, alguma adversidade, uma enfermidade, um problema terrível, e muitas vezes você fica assim: eu não merecia isso, eu não estou entendendo. Deus está falando para você: continua obedecendo, porque aquilo que você acha na tua vida, que é a cruz que você carrega, na verdade é a cruz que está te carregando. O que você acha? Essa é a cruz que eu carrego. Deus está falando para você: não é a cruz que você carrega, é essa cruz que está te carregando. E porque ela está te carregando, ela vai fazer de você alguém dependente do Espírito Santo, alguém apaixonado pela palavra de Deus, alguém que depende de Deus dia após dia, alguém que vai conhecer a Deus, não apenas ouvir falar, mas vai ver com seus próprios olhos milagres, maravilhas, sobrenatural acontecendo. Alguém que vai se tornar apaixonado por Jesus para sempre. Você não está carregando a cruz, é essa cruz que está te carregando. É por causa dessa cruz que está te carregando que você vai ser alguém que vai sentir a presença de Deus em qualquer instante da tua vida. Ouça o que eu te digo essa noite: vá para a segunda milha. Vá para a segunda milha. E você vai viver totalmente dependente do que o Deus Todo-Poderoso tem para a tua história.